Olá, tudo bem? Eu sou o Márcio Miranda e esse é mais um 15 Minutos, nosso podcast diário aqui da Gazeta do Povo. Essa deputada economizou 100% da cota parlamentar. Espera um pouquinho. Ela não gastou nenhum tostão da cota parlamentar dela. A gente está acostumado a conhecer exemplos de gastos bastante elevados, praticados por políticos em Brasília. São as verbas, cotas, etc. Pois é, hoje aqui no 15 Minutos a gente vai falar de parlamentares mais econômicos. Dois deles, aliás, extremamente econômicos. Não gastaram nada do chamado cotão, a cota parlamentar, em 2019. Bom, quem vai nos contar quem são esses políticos e também trazer mais informações deste assunto é o Olavo Soares, que é o repórter da Gazeta do Povo lá em Brasília. Acompanha as informações do Congresso Nacional. Olavo, quem são os campeões aí da economia, como eu disse na abertura, hein? Olá, Márcio. Olá, pessoal. Um prazer falar com vocês. Bem, os dois deputados mais econômicos no cotão, que não usaram nenhum centavo do cotão, são a Paula Belmonte, que é do Cidadania do Distrito Federal. É exatamente essa verba de manutenção. Eu não gastei nada dessa verba. E o Hercílio Coelho Diniz, do MDB de Minas Gerais. Hercílio Coelho Diniz. Em seu primeiro cargo público, eleito com mais de 120 mil votos, Hercílio cortou privilégios, abriu mão da cota parlamentar, auxílio moradia, imóvel funcional, passagens aéreas, telefones e gastos pessoais. E com isso, se tornou o deputado mais econômico do Brasil. E como é que é um pouco o currículo deles aí? Quem são esses dois parlamentares? Olha, eles têm algumas coisas em comum. Ambos estão no primeiro mandato, ambos nunca tinham disputado uma eleição, né? Tanto o Hercílio quanto a Paula Belmonte nunca tinham disputado uma eleição. Ambos são empresários, né? São pessoas de posses, mas as semelhanças meio que acabam por aí, né? Porque ao longo de 2019, o Hercílio e a Paula tiveram atuação bem diferente. O Hercílio, ele adotou uma postura muito discreta ao longo de 2019. O nome dele foi um nome que a gente praticamente não ouviu no Congresso, uma pessoa muito, muito discreta, de pouca atuação. Ele literalmente não fez nenhum discurso em plenário, né? E eu estou falando isso porque o site da Câmara, ele cataloga todos os discursos que os parlamentares fazem e o do Hercílio está lá no número 0, né? A gente sabe, é evidente que o trabalho do parlamentar não se mede por discurso, apenas por discurso, mas é chamativo um parlamentar não ter feito nenhum discurso em plenário ao longo do ano inteiro, né? Sim. Já a Paula Belmonte, ela, pelo contrário, ela foi muito atuante mesmo nesse primeiro ano, né? Até por ser uma parlamentar de primeiro mandato, ela foi para cima e ela teve muita visibilidade, principalmente por ela ter sido vice-presidente da CPI do BNDES. E nós temos uma verba para a manutenção desse mandato, que está por volta de, depende de onde você mora, ela fica entre 30 a 36 mil reais. E quando a gente fala dessa economia de 100%, é exatamente essa verba de manutenção. Eu não gastei nada dessa verba. Bom, vamos voltar aqui à questão do uso aí do dinheiro, então, né? Eu acho que é bom a gente relembrar, né, Olavo, que a gente está falando aqui do chamado cotão. Então, eu queria que você explicasse, relembrasse o que é esse cotão, né? E o que dizem os dois deputados com os quais você conversou, né, para não usar esse recurso aí disponível para eles teriam direito. E isso não prejudica o trabalho, segundo eles? Legal, Marcelo, é importante essa pergunta que você fez para a gente esclarecer para quem está ouvindo a gente o que é o cotão. O cotão, o nome oficial dele é cota parlamentar. O cotão, ele é um dinheiro disponibilizado pela Câmara para que os deputados custeiem as suas atividades. Então é basicamente isso. Olha, deputado, está aqui o seu dinheiro para você gastar com o que você precisa para ser um deputado. Não é o salário é outra coisa. Então é o dinheiro para quê? Pro deputado, para a deputada, para viajar, para ele ir para Brasília, de Brasília para o estado dele toda semana, ou ir para outros lugares, eventualmente, né? Um deputado, sei lá, tem uma missão externa. A gente viu muitos deputados, por exemplo, que foram para Brumadinho, deputados de outros estados que foram, né? Em virtude da tragédia, para esse tipo de coisa, para aluguel de carro. Então, o deputado que às vezes vai para uma cidade do interior onde não tem avião, ele pode alugar carro para ir para esse lugar. O deputado pode utilizar isso para fazer curso, para manter um escritório de apoio na sua cidade. Então, é esse tipo de coisa, para material de escritório, é esse tipo de coisa. Então, assim, como eu falei resumidamente, repetindo, é o dinheiro que a Câmara dá para o deputado. Olha,
toma aqui o que você precisa para ser deputado. Esse dinheiro, ele varia de acordo com estado por estado, né? Cada estado tem um valor essencialmente por causa das passagens aéreas, né? O porquê passagem, a gente sabe muito bem que varia de destino para destino. Então, assim, os deputados de Roraima têm o maior valor, e que é de 45 mil alguma coisa, e os do Distrito Federal têm, evidentemente, o menor valor, né? São 15 mil reais de diferença, basicamente, entre Roraima e o DF de valor. Sim. Então, e aí você perguntou agora há pouco que como eles explicam não ter gastado nada. E aí volta o que eu falei agora há pouco das diferenças entre eles. Os dois apresentam justificativas bem diferentes, né? Vamos começar pelo deputado Hercílio. O deputado Hercílio, ele é um deputado rico, né? E eu estou falando isso com base em dados públicos, dados que o próprio deputado informou na declaração de bens dele quando ele foi candidato em 2018. O deputado alega que o salário de deputado é suficiente para custear as atividades. Então ele fala que com o salário de deputado que ele recebe, que é um salário elevado, um salário de 30 e poucos mil reais, ele alega que com esse salário ele consegue pagar as passagens, enfim, um aluguel de um escritório na cidade dele, que ele é de governador Valadares, enfim, ele consegue custear o essencial para ele ser um deputado. Eu sou uma parlamentar do Distrito Federal, então facilita muito a não utilização dessa cota. Eu tenho que reconhecer isso também. Já a deputada Paula, ela deu uma declaração muito sincera e é interessante destacar, porque a deputada, ela também, como eu falei agora há pouco, ela também é uma pessoa rica, que não nega que é rica, que tem uma condição financeira, a palavra que ela usou na entrevista comigo foi, ela tem uma condição financeira diferenciada da maioria da população. Então ela fala assim, olha, eu tenho uma condição financeira diferenciada que me permite usar o meu dinheiro particular para fazer essas coisas. Mas ela falou o seguinte, eu não critico o deputado que usa. Eu não acho errado um deputado que usa esse dinheiro. Eu posso não usar. Eu tenho uma condição financeira que me permite não usar. Mas eu não vou criticar um deputado de Roraima que está usando dinheiro para comprar passagem. Sim. Ela falou assim, e ela também falou assim, eu não acho que a gente tem que usar a política, criar barreiras na política para impedir que pessoas de outras origens financeiras não cheguem na política. Porque realmente, né, imagina se a gente pensar que assim, a gente gostaria que na política uma pessoa pobre do Acre pudesse ser deputado federal, né? Mas essa pessoa não vai poder fazer isso sem ser uma verba pública, né? Então foi esse o posicionamento da deputada Paula para dizer que ela realmente tem dinheiro particular para não utilizar o recurso. O custo do parlamentar é um custo alto para a sociedade. E para que a gente possa cada vez mais fazer realmente chegar a esse trabalho, nós precisamos ter uma assessoria qualificada. A manutenção do mandato, que são esses 30 mil reais e 33 mil reais, que pode o parlamentar ser utilizado para consultorias, para passagens e outras coisas, essa manutenção eu não faço uso. Isso foi um compromisso meu da campanha, para que a gente pudesse realmente utilizar o que eu tenho que utilizar com o meu salário. Então, dessa maneira que, desde o primeiro dia do mandato, eu tenho feito, e tem alguns outros parlamentares que têm feito a diminuição dessa cota, da utilização dessa cota. Também tem uma distinção importante a fazer aqui, que isso a gente está tratando, que eles não usaram nenhum centavo do cotão, né, dessa cota. Mas tem também verba de gabinete, que é um outro recurso, além do salário que eles recebem também? Exato, a verba de gabinete é o dinheiro que os deputados têm à disposição para manter o seu corpo funcional, para manter os funcionários que trabalham para o gabinete. Né? E aí esse recurso, tanto a deputada Paula quanto o deputado Hercílio utilizaram, né? E nesse caso até a deputada usou mais que o deputado, então eles utilizaram isso. Então esse é o dinheiro que os deputados usam para pagar seus auxiliares jurídicos, assessores de imprensa, secretário, enfim, todo o pessoal do gabinete. Bom, mais detalhes então desta reportagem, essas informações na matéria assinada pelo Olavo Soares na Gazeta do Povo. Obrigado, Olavo. Até a próxima. Márcio, um prazer falar com vocês. Até mais. O governo federal definiu quais serão os 3 primeiros parques nacionais que serão privatizados. O Parque Nacional de Jericoacoara, no Ceará, o Parque Nacional do Iguaçu, em Foz, no Paraná, e o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, no Maranhão. Os 3 parques foram incluídos no Programa Nacional de Desestatização
do Executivo. São unidades de conservação escolhidas para serem concedidas à iniciativa privada. Esse tema, inclusive, a concessão de parques, já foi alvo de debates na Câmara dos Deputados. Aliás, durante a minha conversa sobre esse assunto aqui no 15 Minutos com a repórter Camila Abrão, da editoria de República, aqui da Gazeta, você vai ouvir alguns áudios dessa audiência que aconteceu no Legislativo e contou com as presenças, por exemplo, do deputado Bira do Pindaré, do Maranhão, ele que levanta questionamentos sobre a privatização. Temos vários municípios ali implicados, né? Então, como que vai ser esse procedimento em cada um deles? Né? Como que a gente vai poder envolver as comunidades e, dessa forma, garantir a participação? E também as respostas do Robson Oliveira, ele que é diretor do PPI. O que é o PPI? É o Programa de Parcerias de Investimentos do Governo Federal. Em regra, é um processo duplo, né? A gente abre uma consulta pública na internet para qualquer cidadão possa se manifestar, né? Por um tempo determinado pelos estudos, e fazemos audiências públicas nos locais onde vai haver o impacto daquela concessão. Camila Abrão. Então, minha convidada aqui hoje no 15 Minutos para falar desse tema, a ideia é a gente apresentar quais são esses 3 parques que o governo promete privatizar. Mas antes, primeiro, por que o governo quer? O que o governo quer ao fazer isso, hein, Camila? Quando a gente fala privatizar, é uma forma mais fácil para entender o que o governo quer fazer, mas na verdade ele vai conceder. Vai abrir uma concessão desses 3 parques, que é o Parque Nacional do Iguaçu, Jericoacoara e Lençóis Maranhenses. Nessa concessão, o governo cede alguns trabalhos a empresas, digamos assim. Então, essa é uma concessão de serviços. Essas empresas vão passar a cuidar da parte de oferecimento de serviços públicos, apoio à visitação, custeio de algumas ações e apoio à preservação e gestão dos parques. Então, isso que deve acontecer. As empresas entram para assumir, digamos assim, essa gestão do parque, e daí tira o valor delas também e facilita para o governo, porque o parque acaba sendo preservado de alguma forma e desonera, digamos assim, o governo desse custo. É isso que quer o governo, então, com esse programa, né, em relação aos parques. E o pessoal do PPI, eles já tinham aprovado a concessão em setembro. Em dezembro foi fechado mesmo, e a ideia é de que esse ano empresas assumam e tudo mais. E todo o processo transcorra, né? Exatamente. Bom, você citou aí, são 3 parques. O Parque Nacional do Iguaçu, no estado do Paraná, o de Jericoacoara, no Ceará, e também a dos Lençóis Maranhenses, lá, obviamente, no estado do Maranhão. Vamos detalhar um pouco mais essas atrações turísticas aqui do Brasil, para quem não conhece, e saber também o que vão assumir, então, efetivamente, essas empresas que vão participar do processo, né, de concessão. O Parque Nacional do Iguaçu, no estado do Paraná, hein, Camila? Olha, o Parque do Iguaçu é bem conhecido pelas cataratas, né? Claro. As cataratas do Iguaçu, e quando o pessoal vai para lá pode conhecer o Parque das Aves. O interessante é que no ano passado, em 2019, o parque bateu um recorde de visitantes. Foram mais de 2 milhões de visitantes que passaram por lá. Olha só. Então aí você já tem uma ideia de como pode transcorrer uma concessão, né? E como pode ser interessante, né, para quem vai assumir a empresa que vem assumir isso, né? E o interessante também é que desde 1999 o parque já conta com uma gestão de serviços, que é do Grupo Cataratas, que cuida ali do oferecimento de alguns serviços dentro do parque. Então aí a gente ainda não sabe se vai ser renovado com exatamente o Grupo Cataratas ou algum outro grupo possa assumir. Esse tipo de detalhe ainda eles não foram repassados. Mas é um parque extremamente conhecido, recebe muitos turistas, 2 milhões é um número bem grande. E do mundo inteiro, né? Exatamente. 2 milhões de turistas do mundo inteiro. Sim. Hoje o Parque Nacional do Iguaçu não só abriga as cataratas e muitos animais, mas também uma marca histórica, a de visitação anual. Brasileiros, argentinos, paraguaios lideram a bilheteria, mas os franceses, os americanos e os alemães também estão na lista. Aliás, o mundo inteiro. Bom, e o Parque de Jericoacoara, no Ceará, hein? Sim, é o parque clássico, assim, de dunas com areias branquinhas e as praias com água cristalina. Fica lá no litoral oeste do Ceará e recebeu em 2018, esse dado é de 2018, mais de 1 milhão de visitantes. E tem paisagens, cartões postais dentro do parque. Tem a Pedra Furada, a Árvore da Preguiça.
Então é bem interessante. E fica entre 3 municípios, que é o Jijoca de Jericoacoara, Cruz e Camocim. Fica entre esses 3 municípios e a concessão pode também, de alguma forma, movimentar a economia dos municípios, né? Porque o Parque Nacional de Jericoacoara e os Lençóis Maranhenses, eles são geridos atualmente pelo ICMBio. Então, com a concessão, daí tem... É claro, tem agências... Que é um órgão do governo federal, Exatamente. Né? E tem agências que oferecem passeios, esse tipo de coisa nos parques, mas com a concessão isso pode ficar mais certinho e tudo mais, e pode gerar mais renda também para os municípios que estão ali, que abrigam os parques, né? É isso que espera também o governo, né? Bom, e para fechar esse local também de lindas paisagens, né? O Parque dos Lençóis Maranhenses. Sim, mais de 126 mil visitantes em 2018 passou por lá. Fica ali entre os municípios de Barreirinha, Santo Amaro e Primeira Cruz. O interessante do Lençóis Maranhenses é que várias partes do parque você pode encontrar vegetação de outros ecossistemas, digamos assim, outros sistemas. Cerrado, caatinga, vegetação amazônica. Então é muito interessante a parte da concessão para também preservação do parque, né? Legal. Bom, mais detalhes deste assunto, os parques nacionais que vão ser privatizados, você encontra na reportagem da Camila Abrão, na Gazeta do Povo. Obrigado, Camila. Até a próxima. Até. Ponto final aqui no 15 Minutos, podcast da Gazeta do Povo. Durante a minha conversa hoje com o Olavo Soares sobre os deputados mais econômicos, você ouviu trechos de reportagens da Record News, no Jornal da Record News, apresentado pelo jornalista Heródoto Barbeiro. Eu lembro que o 15 Minutos tem a produção do Moreno Valério e da Jennifer Ribeiro, a montagem do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até amanhã.